Bom, a gente falou no áudio passado, a gente falou sobre o início do ministério de Jesus, sobre o batismo, a importância do batismo de Jesus e a importância da sua tentação no deserto. Mas aí fica a pergunta, então Jesus era capaz de pecar? Quando a gente pensa sobre isso, sobre essa tomada de decisão que Jesus tem que fazer ali durante a sua jornada no deserto, essa decisão completa, corretamente, né, por parte da sua humanidade, a gente chama isso na teologia de impecabilidade. Né? Esse termo é muito mais do que apenas a incapacidade de pecar, ou seja, dizer que Jesus não lutava contra o pecado como nós fazemos, mas ele via a necessidade de continuar fazendo tudo o que era necessário, momento a momento, dia após dia, não importando o quão difícil fosse, Jesus vendo essa dimensão, e isso faz com que evitar o pecado fosse insignificante em comparação à sua missão. Então a gente está falando de uma força dentro de Jesus que era maior do que a força do pecado. Quando a gente fala sobre esse tópico, a gente está falando sobre a perfeição de Cristo. Então, quando a gente fala sobre Jesus tinha capacidade de pecar? Não tinha? Podia pecar? A tentação do deserto era válida? Não era válida? A gente tem que partir do ponto da perfeição de Cristo. Cristo era totalmente perfeito. E aí, quando a gente vai em Hebreus capítulo 4, para a gente ler esse texto bíblico, Hebreus, no capítulo 4, diz lá, no verso 15, tá? Se você quiser abrir comigo na sua Bíblia, diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, é precisamente porque a sua humanidade era genuína, e aqui a gente volta lá no ponto, né, das heresias, dizendo que Deus não poderia se tornar homem. Então, porque ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, essa expressão quer dizer que a humanidade de Jesus era genuína em todos os sentidos. E que o seu sofrimento também era completamente genuíno. É por isso que ele foi testado, por isso que ele foi tentado assim como nós. E que ele pode simpatizar conosco perfeitamente como alguém que realmente passou por aquilo que nós estamos passando agora. Mas como? Mas sem pecado. Veja, em um grau além do que nós podemos imaginar, culminando na cruz. Sempre culminando na cruz, gente. Então, quando a gente pensa na tentação de Jesus, na sua impecabilidade, através, claro, da sua humanidade, haveria a possibilidade do pecado entrar. Lembra que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nele não havia pecado, ele é tentado, mas não peca. Então, através da sua humanidade, haveria a possibilidade do pecado entrar. Mas aqui tem um ponto crucial. Não havia vontade de pecar em Jesus por causa da sua divindade. Se a gente realmente acreditar que Jesus era Deus, e a gente tem que partir desse pressuposto também, a gente não pode abandonar, Jesus ia ser tentado porque era homem, mas onde é que está Deus nessa história, nessa equação? Jesus era 100% Deus, 100% homem. E se nós acreditarmos que Jesus era Deus, o apóstolo João nos lembra que Deus é luz e não há treva nenhuma nele. Quando a gente acredita que a pessoa de Jesus poderia pecar, é na realidade acreditar que Deus poderia pecar. Como diz lá em Colossenses capítulo 1, 19, porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a sua plenitude. Está falando de Jesus. Então, em Jesus habitava toda a plenitude de Deus que não pode pecar. Colossenses capítulo 2, no verso 9, acrescenta assim, porque em Cristo vive corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí vale lembrar que Deus não muda. Tem várias passagens na sua apostila. Deus não muda, que ele é todo poderoso, ele é mais forte do que o pecado. A Bíblia diz que ele não cometeu o pecado, que nele não há pecado, ele não conheceu o pecado, ele era sem pecado, ele era santo, inculpável, sem mácula, separado
dos pecadores. Então a gente entende que a humanidade poderia ser uma porta para o pecado, mas a chave que mantinha essa porta fechada era a sua divindade, em toda a sua santidade, imutabilidade e perfeição. Quando a gente olha, por exemplo, para Romanos capítulo 8, no verso 3, diz assim: porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Então a gente tem que entender essa questão, porque lá em Hebreus, a gente viu que diz assim: foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. E aqui em Romanos capítulo 8, diz que o seu próprio Filho, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E a primeira coisa é que a Bíblia não diz que Jesus veio em carne pecaminosa. Olha só que interessante. Porque ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado nele, gente. Nem na sua humanidade, nem na sua divindade. Na divindade não poderia ter mesmo. Então a Bíblia não diz que ele veio em carne pecaminosa. A Bíblia não diz que Jesus veio em semelhança de carne. É a segunda coisa. Ele não veio em semelhança de carne, porque ele tinha carne, ele era homem. Essa expressão em semelhança de carne, vamos separar aqui um pouco, em semelhança de carne, né? Ou seja, humanidade. A Bíblia não diz que ele veio em semelhança de carne, ele veio em carne. Aliás, o apóstolo João fala isso para a gente tem que aceitar que Jesus veio em carne, veio como homem. Então, duas coisas, vamos lá. A Bíblia não diz que ele veio em carne pecaminosa, ok? A Bíblia não diz que ele veio em semelhança de carne. A Bíblia diz que ele veio em semelhança de carne pecaminosa. O que isso quer dizer? Que embora fosse humano, ele era carne, ele não era pecador em si mesmo, carne pecaminosa. Ele não tinha uma natureza pecaminosa. Ele era como o primeiro Adão antes do pecado. Então, quando a gente lê um texto como esse, a gente às vezes fica pensando, Jesus veio como homem, então ele poderia ser testado como homem. Mas a humanidade dele, gente, era revestida pela sua divindade. Então, quando a gente olha para uma passagem como essa, a gente vê que a natureza humana, que era incorrupta, não era pecadora, a natureza humana de Cristo, incluindo a sua vontade humana, estava totalmente inclinada ao quê? À santidade. Lembra? Ele é 100% Deus, 100% homem. Essa natureza humana de Jesus era dotada de um impulso moral puro para escolher o bem. Cristo, quando ele fala com os seus discípulos, ele assegura aos seus discípulos que Satanás não tem direito sobre mim. Olha só o que Jesus fala, gente. Satanás não tem direito sobre mim. Quando a gente fala que Jesus foi tentado à nossa semelhança, ele foi tentado à nossa semelhança não porque ele lutava contra o pecado, mas por conta da sua humanidade, ele entendia o que era sofrimento. Você está entendendo? Que Jesus não passou por esse mundo e ele pode falar, eu entendo o que é pecado porque eu também passei pelo pecado. Eu entendo o que é pecado porque eu também caí nessa área. Jesus não caiu nessa área. Ele foi tentado à nossa semelhança porque ele foi tentado. Ele foi tentado como homem e ele teve que resistir. E como é que Jesus resistiu? Jesus resistiu na sua santidade. A Bíblia fala que ele se compadece de nós, mas veja, ele não sofre como nós. Não há um ardor em Cristo para não pecar. Você está entendendo isso? A gente passa por isso, a gente passa por aquela necessidade de Espírito Santo, me ajuda a não pecar, porque há algo dentro de mim, na minha alma, que está me puxando um desejo dentro da minha alma. Jesus não tinha esse desejo. O desejo de Jesus era a vontade do Pai. Tem uma citação na sua apostila aí de A.W. Pink, que diz assim, o último Adão diferia do primeiro Adão na sua impecabilidade. Cristo não só foi capaz de vencer a tentação, mas foi incapaz de ser vencido por ela. Necessariamente, pois ele era o Todo-Poderoso. É verdade que Cristo era homem, mas ele era o Deus homem e, como tal, mestre e senhor absoluto de todas as coisas. Sendo mestre de todas as coisas,
como seu domínio sobre os ventos e as ondas, as doenças e a morte, claramente demonstrou, era impossível que qualquer coisa o dominasse. A segunda coisa que a gente vê, está lá em Hebreus capítulo 9, no verso 14, o escritor de Hebreus lembra a gente o seguinte, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus. O que nos lembra da influência pelo próprio Espírito Santo. Primeira coisa é que ele tinha uma natureza divina. Uma natureza divina que era incorrupta. Com base também alinhada com a sua natureza humana, que não conhecia o pecado, que não era maculado pelo pecado. A segunda coisa é que ele era influenciado pelo Espírito, gente. Além de ter essa natureza humana, ele era influenciado pelo Espírito, né? Mantendo ali o seu nome, o Espírito Santo, sempre conduziu o Filho encarnado pelos caminhos santos da justiça. Mesmo que esses caminhos se aventurassem no caminho da tentação. E aí, mais uma vez, a W. Pink, ele relata o seguinte, aqui nós contemplamos novamente a sua singularidade. Anjos sem pecado caíram. Adão sem pecado caiu. Eles eram apenas criaturas. E a condição de criatura e a mutabilidade são, na verdade, termos correlativos. E aí ele faz a pergunta, mas a humanidade de Cristo não foi criada? Sim, mas nunca foi colocada em liberdade condicional, nunca teve uma existência separada. Desde o primeiro momento da sua concepção no ventre da Virgem, a humanidade de Cristo foi posta em união com a sua divindade e, portanto, não poderia pecar. Por último, nesse pensamento da impecabilidade de Jesus, a gente lembra que ele é uma pessoa com duas naturezas, né? Mas não havia uma guerra interna, havia apenas uma disposição de fazer a vontade do Pai. Lembra que como nós, como novas criaturas, nós temos uma só natureza. E essa natureza, ela é muitas vezes puxada por uma alma não transformada. Por isso que em Romanos capítulo 12, e a gente já falou sobre isso, quando a gente fala sobre o pecado em Hamartiologia, né, na matéria Certamente Morrerás, nós só temos uma natureza e muitas vezes, e nós temos, não muitas vezes, nós temos uma mentalidade que precisa de renovação. Então, aquele pecado que a gente aprendeu lá do passado, muitas vezes está entranhado na nossa alma, nos nossos desejos, né, nas nossas vontades. E a gente tem um espírito que é a nossa nova natureza, se enchendo da palavra de Deus, que precisa dominar os desejos da nossa alma. Jesus, ele tinha duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza espiritual. Ele era totalmente divino e totalmente homem, mas não tinha essa guerra interna, ele só tinha uma disposição, fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque ele não era maculado pelo pecado, a gente entende isso. Mas mesmo assim, quando a gente olha para a tentação de Jesus, isso não faz de Jesus menos humano. Por quê? Porque as tentações que Jesus sofreu foram reais. Lembra que a tentação de Jesus era para realmente mostrar, a gente viu isso no áudio passado, era para realmente mostrar que Jesus precisava suportar tudo até o final. E ele conseguiria suportar no poder do Espírito Santo. Lembra que Jesus foi guiado no deserto pelo Espírito Santo? Ele teria que suportar no poder do Espírito Santo até a cruz, até a sua ressurreição, porque ele seria ressuscitado pelo Espírito Santo. E aí que Joseph Stump, ele diz o seguinte, que nós podemos submeter o ouro, puro ao teste mais extremo, sabendo ao mesmo tempo que ele resistirá ao teste, porque sabemos que é ouro puro. O teste não é menos real, mesmo que o resultado não seja duvidoso. Ou seja, pensa só, mesmo que um exército não pudesse ser derrotado, ele não poderia ser atacado. Então você tem um exército, sei lá, enorme, né? E vem um outro exército menor que tenta atacar esse exército. Esse exército enorme já tem ali uma certa garantia de vitória. A gente está falando de termos naturais. Já tem uma certa garantia de vitória, mas mesmo assim, isso não pode dizer que ele pode ser atacado. Então, ser atacado é menos, dá uma condição menor ao exército. Esse exército não é de verdade não, porque a guerra não foi real.
A guerra não foi real porque o exército menor atacou o exército maior. Não, a guerra foi real. Só que a vitória já estava garantida praticamente, né, no termo, nessa nossa analogia natural, a vitória já estava ganha para o exército maior, né? Você pode, por exemplo, jogar um fósforo num barril com pólvora. O que acontece? Explode. E se jogar o mesmo fósforo em um copo com água? O que acontece? Mata. Então, no meu entendimento, é como eu entendo essa questão, é como se Satanás estivesse jogando um fósforo, não no barril. Quando Satanás joga um fósforo num barril com pólvora, ele joga muitas vezes isso na nossa alma, para tentar pegar o pecado, né, que se entranhou na nossa mentalidade, no nosso estilo de vida anterior. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente tem que se despir do velho homem. E onde é que está esse velho homem? Esse velho homem, ele está na nossa alma, nos nossos desejos, ou seja, os desejos do velho homem. A pessoa se torna nova criatura, ela nasce de novo, mas muitas vezes ela nasce de novo, tem uma nova natureza com desejos do velho homem. O apóstolo Paulo fala, você tem que se despir desses desejos do velho homem. É aí que Satanás pega esse fósforo e joga nesse barril cheio de pólvora. Mas com Jesus, ele joga o mesmo fósforo aceso, mas num copo de água. Jesus não tinha uma natureza pecadora que fosse uma pólvora que pudesse explodir a qualquer momento. Jesus tinha a água da palavra no seu coração. É aí que Carlton Wine, ele diz assim, para que as tentações de Cristo fossem paralelas às nossas, ele deveria ter sido capaz de pecar? A ausência de qualquer possível inclinação para o pecado não elimina a autenticidade das tentações? Não. Jesus suportou toda a força da tentação, não por qualquer falha potencial da sua vontade, mas como escreve Owen, por condescendência voluntária por nossa causa. Meu Deus. Esse ato de condescendência, embora reconhecidamente envolto em mistério, permitiu que Satanás atacasse o mesmo que ele faz com os pecadores, a vontade humana, mas com uma intensidade nunca sentida pelos pecadores consentientes. Você entende que o que Carlton está falando aqui é que o que Jesus faz, ele faz pensando em nós. Ele faz pelo poder do Espírito Santo. E ele decide dizer não pelo poder do Espírito Santo, assim como eu e você podemos dizer não pelo poder do Espírito Santo. Meu Deus, por mais que Jesus tivesse uma natureza que ele dissesse, mas eu não quero fazer isso. Mas Jesus, ele se permite passar por aquela tentação para que eu e você possamos entender que nós vamos passar por tentações e nós podemos vencer pelo poder do Espírito Santo. Então existem pelo menos duas definições dessa palavra tentada. A primeira, a palavra tentado, ela pode sugerir uma proposta pecaminosa que é sugerida a você, sugerida a mim, por alguém ou por alguma coisa fora de você. A segunda definição da palavra tentado, ela fala de considerar a participação em um ato. Ou seja, eu estou considerando, eu estou pensando num ato real, num ato pecaminoso, não só no ato, mas nos prazeres, e que são nas consequências desse ato, na medida em que isso já tenha ocorrido na minha mente. Ou seja, uma está vindo de fora e a outra está vindo de dentro de mim. Eu estou pensando naquilo, eu estou pensando naquele ato, eu estou pensando, eu posso ter prazer nisso, eu posso conquistar isso, talvez tenha essa consequência, mas o prazer está falando mais alto do que a consequência. Então, um está falando de fora, o outro está falando de dentro. Jesus não foi tentado nessa segunda hipótese. Por quê? Porque Jesus não tinha uma humanidade decaída, cheia de pecado. Jesus era Deus, a sua divindade e a sua humanidade andavam juntos. Então Jesus foi tentado no estilo da primeira definição, algo que veio de fora, uma proposta tentadora que veio de fora. Então Satanás, gente, propôs certos atos pecaminosos a Jesus, mas o próprio Jesus não tinha nenhum desejo interior de participar daquele pecado. Então ele foi tentado como nós,
mas permaneceu sem pecado. Você consegue entender isso? É a mesma coisa se chegarem para mim e colocarem uma bandeja, sei lá, de tâmaras. Minha esposa adora tâmaras. Come aquela tâmara que é uma... nossa, que docinha, coisa e tal, papapá. Eu não vejo prazer nenhum naquilo. Não gosto de tâmara. Satanás tenta colocar aquilo como se fosse um pecado. Vamos colocar agora, trazendo para a tentação de Jesus. Ele coloca isso diante de Jesus. Jesus olha para aquilo e fala, tá bom. Estou entendendo que isso aí é um pecado. Estou entendendo que você está tentando com que eu caia. Mas não tenho desejo nenhum de pecar isso. Então, foi basicamente isso que Jesus sofreu naquela tentação. Então, embora Deus nunca tenha tido o desejo de pecar, falando de Jesus, e definitivamente nunca tenha pecado, a gente sabe que Deus sabe e Deus entende o que é pecado. Aliás, Ele define o que é pecado. Então, Deus sabe o que é pecado. Por isso é que Jesus pode simpatizar com as nossas tentações, porque Ele sabe. Não porque Ele experimenta... Gente, isso aqui é definição pura. Ele simpatiza com as nossas tentações porque Ele sabe, não porque Ele experimentou naquela tentação. Todas as mesmas coisas que nós experimentamos. Né? Jesus sabe o que é ser tentado, mas não sabe o que é pecar. Tanto que na cruz, Jesus se torna pecado, não se torna pecador. Você está entendendo? Porque o pecador é aquele que comete o ato. Jesus não se tornou pecador na cruz do Calvário. Ele se tornou o próprio pecado. Os nossos pecados estavam sobre ele, a dor do pecado, a dor da separação, mas ele não se tornou pecador. Então isso de Jesus saber o que é pecado, mas não ter experimentado esse pecado, não impede Jesus de nos ajudar. A Bíblia fala que nós somos tentados por pecados comuns ao homem. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10. Que esses pecados, então, podem ser resumidos em 3 tipos diferentes. Diz lá João, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Se a gente, por exemplo, examinar a tentação e o pecado de Eva, assim como a tentação e o pecado de Jesus, e colocar eles como um paralelo, um do lado do outro, a gente vai descobrir que as tentações de cada um vieram dessas 3 categorias. Vejam, foram 3 tipos de tentação, tanto para Eva quanto para Jesus. Mesmo as 3 categorias. O apóstolo João está só trazendo a resposta para a gente. Jesus foi tentado de todas as maneiras. Jesus foi tentado na concupiscência da carne. Jesus foi tentado na concupiscência dos olhos. Jesus foi tentado na soberba da vida. Satanás apresentou isso para ele. Mas Jesus disse não. Jesus permaneceu perfeitamente santo e exerceu sua autoridade como Deus sobre aquilo que estava sendo apresentado para ele. Mais uma vez, vou citar aqui umas 2 citações aqui, uma de Pink e a outra do Carlton. E a citação de Pink diz assim, está aí na sua apostila. Embora o mediador tenha sido comissionado para morrer, ele não foi comissionado para pecar. Foi permitido à natureza humana de Cristo funcionar livre e normalmente. Por isso, ela se cansou e chorou. Mas pecar não é um ato normal da natureza humana. Para ser o redentor do seu povo, Cristo deve ser poderoso para salvar, marchando na plenitude da sua força. Ele deve ter poder para vencer toda tentação quando essa assalta a sua pessoa, para que possa socorrer os que são tentados. Aqui está então uma das tábuas sólidas daquela plataforma sobre a qual repousa a fé do cristão. Porque o Senhor Jesus é todo poderoso, tendo poder absoluto sobre o pecado. O santo que é fraco e duramente provado pode voltar-se para ele com confiança implícita, buscando sua ajuda eficaz. Somente aquele que triunfou sobre o pecado, tanto na vida como na morte, pode me salvar dos meus pecados. E a última citação de Carlton Wine, ele diz que Cristo estava tão comprometido em completar sua tarefa celestial, tão incrivelmente puro era ele em seus motivos diante das tentações cada vez mais intensas, que sua vitória sobre o pecado e os esquemas de Satanás são ainda mais louváveis.
As tentações satânicas e mundanas vindas de fora desafiaram um Salvador que permaneceu completamente sem pecado interiormente. Dessa forma, como diz John Murray, Cristo entrou na relação mais próxima com a humanidade pecaminosa que lhe foi possível vir sem se tornar pecador. Pecadores que necessariamente e livremente se rebelam precisam de um Cristo que obedecesse necessária e livremente. A partir dessa matriz assimétrica, a simpatia de Cristo reverbera mais claramente, acenando aos pecadores para que encontrem refúgio nele. Então, a impecabilidade de Jesus nos dá aquela esperança de nós podermos correr para um Jesus que tem poder sobre o pecado. Que Deus te abençoe, medita um pouquinho sobre isso e aí corre para Jesus quando você tiver essa necessidade, porque Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte por mim e por você. Te vejo no próximo áudio. Tchau, tchau.